Tem aqui, ó. Há controvérsias. Pessoas que têm filhos são piores que quem não tem. Fala Petri, meu nome é Mário. Eu acompanho os seus podcasts sempre que posso. Gosto das ideias e compactuo com elas, quase sempre. Não precisa, cara, se tu compactou com qualquer ideia minha, tu tá completamente errado. Por exemplo, sei lá. Esse e-mail é sobre pessoas que têm filhos são piores que quem não tem. Cara, discordo, mas numa boa. Eu também provavelmente discordo. Sei lá, era só uma premissa, só sair falando. Eu tive uma ideia e explorei ela, não sei. Quer ver? Provavelmente eu vou concordar com tudo que ele vai falar. É verdade, mas sei lá. É divertido? A tua visão é divertida? Não, a minha é mais divertida que a tua, é só isso que interessa. Vamos lá, aos 33 anos eu me tornei pai, foi a melhor coisa que aconteceu comigo, meu filho é tudo pra mim, ele e a mãe dele são tudo que eu tenho de mais importante. Eu entendi seu ponto no relato do avião. Certa vez estava voltando do Rio de Janeiro e meu filho começou a armar as deles. Eu amo meu filho, mas quando tenho que pegar pesado, eu pego. Todos os pais falam isso. E dessa vez não foi diferente. Dei-lhe uns 3 tapas. Obviamente não bati com força, mas foi suficiente para ele parar de chorar. Fez isso e pedi desculpas para os ocupantes da frente. Um deles entendeu e aceitou as desculpas. Já sua esposa me falou várias coisas, mas eu também tive que responder a ela que crianças são assim e que o que conta é como os pais tentam endireitar seus filhos. E perguntei a ela se a filha dela, que estava com ela, nunca aprontou nada. Ela se calou, tá. É aquela coisa, de que forma você pretende ser pai? Nenhuma? De nenhuma forma. Eu pretendo ser pai que nem meu pai, ausente, fingindo que eu não tive filho. De que forma você pretende ser pai? Não adianta se tornar pai e não pôr limite nos filhos. Tá, mas todo mundo fala isso. A mulher que tava atrás de mim também deve achar que impõe limites. Abrir um pacote de biscoito é comprar o silêncio da criança. Está errado. É aí que a sociedade de hoje erra. Hoje, se você pega pesado quando é necessário, você pode ser processado. Meu pai foi a melhor pessoa do mundo pra mim. Sinto muito falta dele. Era meu amigo mentor. E ele, quando precisava, batia. Foram raras as vezes, mas isso não fez dele um capeta. Vivemos numa sociedade que faz de tudo pro poste mijar no cachorro. O problema não são os filhos, eles ainda serão o problema, caso a sociedade não repense o modelo de educação. Dar um celular pro filho, um brinquedo quando ele chora, é a receita para um moleque que vai bater no professor no futuro. Tem muita gente sem filho que são verdadeiros paus no cu também. Óbvio, cara. Eu tava brincando, mano. E isso muitas vezes é fruto de uma educação que não foi dada com a ausência de valores. Então, em resumo, é isso. Grande abraço, fique com Deus. Atenciosamente, Mário Miranda. Cara, sei lá. Acho que as pessoas têm que entender que o meu conteúdo, quando eu estiver falando algo que tu pensa assim, caralho, que absurdo, é proposital, é uma brincadeira. Quando eu falar assim, pessoas que têm filhos são piores do que as pessoas que não têm. Se tu sentir, caralho, que absurdo essa frase, é uma piada. Obviamente é uma piada. Teve um cara que... Cara, é muito louco. Lá no canal de cortes do podcast Saco Cheio, o Bruno ele postou um trecho que eu leio um e-mail de um cara que tá perdido. E aí ele fala que não tem vocação, que não tem talento, que não tem vontade de fazer nada. E aí eu falei seriamente sobre o caso, porque sei lá, o cara me pediu uma dica, e aí eu falei sobre se expor, sobre consumir outras coisas e que talvez ele pudesse encontrar a vocação dele se expondo mais à vida. E aí um cara escreveu nos comentários, tá vendo por que a gente nunca sabe quando você tá falando sério ou tá brincando? Por causa que no vídeo do aborto, ele achou que eu tava falando sério, a piada do aborto. E aí eu fico, caralho, pelo amor de Deus, cara. Porque tu é medíocre, tu é ignorante, tu é burro, tu tem o QI de um orangotango, tu vem tentar me mudar ou tentar implicar algo no meu trabalho. Não, cara, o problema é teu se tu não consegue discernir quando eu tô falando sério e quando eu tô brincando. O problema é teu, não sou eu. Se tu confunde o fato de eu ter lido um e-mail de um adolescente que tava mal e tentei passar uma experiência pra ele de acordo com o que eu vivi pra ele melhorar, tu confunde isso com conservadores têm que ser a favor do aborto porque quem vai abortar são pessoas que eles não gostam. Tu consegue... O que, cara? O que? Tu acha que... Como que essas duas coisas tu consegue ver e pensar, se ele tá falando sério aqui, então esse aqui ele também tá falando sério. Que? Cara, olha essa frase. Conservadores têm que ser a favor do aborto porque quem vai abortar são pessoas que eles não gostam.
Como é que o cara consegue ouvir isso e pensar, esse cara tá falando sério. Eu compactuo com as ideias dele, mas às vezes não. Quê? A única hora que eu vou falar sério aqui é quando o cara mandar um e-mail dizendo, não tenho vocação, blá, 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 e eu estiver passando alguma experiência minha própria, como foi hoje. Eu tô falando uma experiência própria minha. Quando eu falar alguma coisa pra ajudar, uma experiência minha, uma coisa mais de filosofia, mais sobre como achar a vocação, óbvio, eu tô falando sério, mas quando eu vier com uma premissa, tipo, pessoas que têm filhos são piores que pessoas que não têm, cara, pensa um pouco, meu. Pensa um pouco. E vê se eu não tô trabalhando numa premissa absurda pra tentar achar um ponto engraçado. É só isso que eu tô fazendo, cara. Então, Mário, obrigado pelo e-mail, mas eu não acredito naquilo, sei lá. Eu vi uma experiência no voo, aí eu olhei, caralho, essa pessoa tem filho, aquela pessoa não tem, ela tava dormindo. Comédia é isso, cara. Tu pega um negócio, reduz, e dentro daquela redução tu começa a explorar ela. É isso. É tipo, tu pega uma laranja, tu espreme ela, tu tira o suco, e dali no suco tu começa a tentar fazer outras coisas com aquela laranja, com aquele suco da laranja. O bagaço, ele continua estando lá, ele continua sendo verdade, mas eu não tenho como fazer comédia atento a detalhes e abrindo sessões, aí não é engraçado. Eu tenho que generalizar, eu tenho que ver uma situação, reduzir ela, lidar como ela fosse verdade absoluta e dentro dela começa a martelar, começa a falar. É assim que funciona. Porque dentro daquele pequeno universo tem lógicas que se encaixam e dão certo. E essas lógicas são as piadas. Essas lógicas são as coisas engraçadas. É isso. Não é uma verdade universal, cara. Eu não mando no mundo. Eu não tenho um bastão que eu falo um negócio e a coisa acontece e é verdade. Muito pelo contrário, não é verdade. Nada do que eu falo é verdade. Nada dos absurdos que eu falo aqui é verdade, cara. Se eu tô falando absurdo é porque é uma piada, cara. Agora, se eu tô falando uma coisa, tipo, conversando com um cara sobre a vocação dele, eu tenho um sonho de tocar violão, eu vou falar da melhor maneira possível o que eu acho que ele tem que fazer. Aí vai ser meio sério, porque não é qual é a premissa engraçada sobre um cara que quer achar a vocação e não sabe como? Não tem, sei lá, pode ser que tenha alguma coisa engraçada ali, mas vai ser uma coisa ou outra, mas não é uma premissa engraçada. Agora, quando eu falo conservadores têm que ser a favor do aborto, obviamente eu reduzi, eu vi uma lógica no ar, que ela tá meio turva, ela é meio estranha. Tipo, conservador, obviamente, conservador não pode ser a favor do aborto, mas como é que eu conseguiria fazer um conservador ser a favor do aborto? Esse é o trabalho, cara, que tá sendo feito e tu não tá vendo. Porque tá na minha cabeça. Eu vejo assim, conservadores são contra o aborto pra caralho. Como é que eu consigo fazer eles serem a favor? Deixa eu pensar. Aí eu cheguei mas quem vai abortar são as pessoas que eles estão em guerra. Ou seja, eu até pensei outra coisa, guerra, é tipo, sei lá, vamos pegar uma guerra, aquelas, como é que era? Roma. Como é que era? Roma. Quem que foi as maiores guerras? Sei lá, Império Bizantino, não sei, alguma guerra muito foda. E aí, tipo, os romanos começam a incentivar o aborto do povo inimigo. Entendeu? Por mais que eles sejam contra. Mas tudo bem, se eles abortarem, eles não vão mais entrar em guerra com a gente vai dominar tudo. É tipo, é um pensamento bobo. E é uma piada. Obviamente é uma piada. É isso. Exatamente isso. Eu vi uma situação, fiquei, caralho, mas peraí, tem alguma coisa aqui que deve achar deve ter um pulo do gato aqui, alguma coisa engraçada que eu não tô vendo. Aí eu consegui, por exemplo, como é que eu faço para o conservador ser a favor do aborto? Aí eu criei isso, e a partir daí eu vou falando. Aí os caras discutem nos comentários. Na verdade, uma vida de uma criança, esse seu pensamento é muito perigoso em pleno século XXI. Aí tu fica assim, puta, que saco, cara. Que saco, cara. Que gente chata, que gente insuportável, bicho. Como é que essas pessoas vivem? Como é que elas conseguem viver dentro da própria cabeça sem se divertir, sem pegar os assuntos e fazer um malabarismo, sem pegar um assunto que é o aborto e... Tipo assim, todos os assuntos do mundo pra mim são tipo aqueles balões, sabe? Aqueles balões que os caras fazem um cachorro, os caras fazem uma salsicha, os caras fazem uma princesa, os caras fazem uma casinha. Pra mim, todos os assuntos do mundo são isso. É um balão que tu pode fazer o que tu quiser com eles, cara. Tu pode pegar o assunto do aborto e mudar ele e fazer o conservador ser a favor do aborto dentro da loucura, da piada, da comédia. Tu pode fazer o que tu quiser com qualquer assunto, cara. Tu pode pegar qualquer assunto e transformar ele numa casa, num cachorro. Tu pode fazer o que tu quiser com qualquer assunto do mundo, cara. E é isso que eu faço aqui.
Só que porque às vezes eu falo sério sobre certas coisas da minha própria vida, e quando eu vejo alguém me mandando um e-mail no mesmo sofrimento que eu já passei ou que eu estou agora, eu falo mais sério, aí o cara acha que todas as coisas que eu sempre falo são sérias também, porque o cara é um energúmeno, o cara é um burro ignorante. Não é o caso do Mário. O Mário mandou um e-mail tranquilo. Tem uns caras que eles vêm e se impõem, falam, porque isso aqui, porque... Caralho, meu, pensa bem antes de comentar, antes de concluir qualquer coisa, cara. Cara, esse cara tá falando uma premissa que é absurda. Será que ele tá trabalhando numa premissa ou será que ele tá falando sério? Te faz essa pergunta e vê o que a tua alma vai responder. Ele tá falando em alma hoje. Ela vai te dizer, não, esse cara tá brincando. Esse cara, óbvio que ele tá brincando, olha essa ideia. É óbvio que é loucura. Tipo quando eu disse que a explosão em Beirute não era nada porque eu achava que era assim que eles viviam sempre. Aí eu falava como é que eles viviam com tudo explodindo. O cara ia pedir um café e explodia, ele ficava sem mão. Caralho, tu acha que é sério isso, meu? Tu acha que... O simples fato do cara achar que existe algo sério no mundo já é uma loucura completa. Mas o Mário mandou um e-mail respeitoso aqui, legal, ele não tá enchendo o saco, ele só talvez seja novo também aqui e não tenha achado que o vídeo era uma declaração do que eu acho sobre a vida. Eu não acho nada, cara. Eu não, sei lá, eu tive uma experiência, eu reduzi aquela experiência, eu tirei o suco daquela experiência e comecei a falar. Só isso que eu falei. É uma tese, sei lá. Eu nem achei nenhuma piada também. Sei lá, só tava tentando procurar. Tava explorando o assunto. Não achei nada muito... Não achei ouro naquele assunto. Que essa é outra coisa também, cara. Quando tu pega um assunto desses, tu vai cavocando. Daqui a pouco tu acha o ouro. Ou não, ou também não acha. É a mesma coisa. Eu bolei uma tese, bolei uma premissa e fui explorando. Não achei nada demais naquele assunto. Não achei nenhum ponto que... Às vezes eu tô falando aqui e eu acho ouro e fico, caralho, é isso. Esse era o ponto do assunto. E aí, às vezes vira uma piada no palco, ou eu fico muito feliz porque eu achei o ouro, mas às vezes não aparece. Quando eu tô falando uma premissa assim, eu tô tentando achar o ouro. É só isso que eu tô fazendo, cara. Então, tipo assim, meio que o e-mail não muda nada na minha cabeça, porque não é uma coisa que eu acho. Eu não acho que pessoas que têm filhos são piores. É só E pode ser que daqui 3 meses eu faça outra piada que é pessoas que têm filhos são melhores do que os que não têm. Eu vou achar argumentos. Se eu parar pra pensar, eu vou achar argumentos. De que pessoas que têm filhos são melhores do que as que não têm. Se eu parar aqui e começar a refletir, ou se eu ir num lugar e eu ver que pessoas que têm filhos... sei lá, a pessoa que tem filho dorme mais cedo, não fica na rua me atrapalhando a dormir. Sei lá, achei um. Eu posso ir explorando, eu vou achando coisa, daqui a pouco eu acho uma brincadeira, ou não. Eu só quero que as pessoas entendam isso, pelo amor de Deus, cara. Bom, daqui a pouco vai chegar a faxineira.